Boa noite. Boa noite. Sou César Augusto de Carvalho e eu, com Hamilton Faria, poeta, iniciamos com o maior prazer a 13ª edição do canal do Poetariado. Sejam bem-vindos, agradeço ao público que nos assiste, quero também agradecer às pessoas que se inscreveram no canal e lembrar que, se você ainda não se inscreveu, é tempo, porque com a sua inscrição você ajuda a divulgar não só o canal do Poetariado, como também o mundo da poesia. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom programa. Hamilton, como vai? Estamos levando na medida do impossível, né? Essa semana passada tivemos a notícia do falecimento de um poeta de uma fina sensibilidade, poeta catarinense, paranaense do Sul, mais conhecido por aí, o Fernando Cal. Então, os meus sentimentos à família e aos amigos, sentimentos do canal, e você também ficará registrado e em algum momento nós o homenagearemos. Hamilton, hoje nós temos um poeta que é chamado de o mestre da poesia falada, né? O Celso de Alencar. Celso de Alencar. Vai ter a participação também do Ademir Demarque, um outro grande poeta, editor da revista Babel, que é um leitor especializadíssimo na obra do Celso de Alencar, né? E a participação especial da Janaína Santana, né? Vamos chamar o Celso para conversar um pouco com ele? Celso, com você? É para já. Houve um tempo em que fui cortador de cana. Eu fui o mais notável cortador de cana de toda a região do Rio das Pacas. Sobre mim, ouviam-se fantásticas histórias. Falava dos sinos que embalavam meu coração e das minhas mãos, as quais chamavam patas de cavalo. Eu fui insuperável. Por muitas vezes sobrava-me tempo. Eu formava os feixes e os conduzia sobre as minhas costas até o engenho. Ainda moço, recebi a mais alta incumbência do canavial, a de chefe dos cortadores de cana. Permaneci altivo no cargo até o dia em que Deus, enraivecido, proibiu meu pai de ouvir a batida das águas do ancoradouro e jogou sobre mim manadas de búfalos enfurecidos. Minha mãe, desorientada, furou seus olhos e esfaqueou seus próprios ouvidos. Preferiu não ouvir nenhuma palavra e não ver nenhum rosto. Eu temi por mim quando alcançasse a noite e surgissem cabras arfantes ocultas nos arbustos frios. Minha pata de cavalo solvera-se na luz do dia e eu, naquele momento, era apenas um mortal à mercê da indevassável ira de Deus. Disse-me um homem: tem sangue na tua orelha? Eu lhe respondi: não é meu, é sangue de luta de homens velhos. Brigavam sobre essas pedras e o mais forte tinha unhas de metal. Faiscavam as pedras quando nelas as unhas batiam. Separávamos os dois, eu e meus amigos, quando minha orelha foi banhada. E eu disse ao homem: vês aquela carroça que se afasta? Nela são transportados dois velhos que lutavam pela posse do rebanho de bodes. Interviemos com gritos e saltos sobre o córrego. Nossos braços eram curtos e não conseguíamos conter o choque das cabeças contra as pedras e cabeça contra cabeça. Por fim, vimos a morte. Eu, meus amigos e os bodes. Foi por amor a mim que Elizabeth se matou. Deixou-me os dedos sujos de sangue e uma vagina alva sem pálpebras. Porra, esqueci o poema. Ai, gente. Tanto elogio e esqueço o poema. Foi por amor a mim que Elizabeth se matou. Deixou-me os dedos sujos de sangue e uma vagina alva sem pálpebras. Era a nuvem pura, o algodão que voava sobre nós quando não conhecíamos a faculdade das aranhas. Está morta Elizabeth, com seu rosto de óleo doce, maquiado com as cores da noite. Foi a bem-aventurada,
a única que introduziu veneno de centopeias na buceta. Ela dizia gra e pedia que eu ouvisse o eco em seus tímpanos. Era filha de Nossa Senhora, virgem como Nossa Senhora, boca como a de Nossa Senhora, e morreu sem ser santificada. Em nome do Pai, se prostrou diante da morte e olhou o mar que ia para o outro continente. Dissolveu-se sobre o próprio nome, Elizabeth. Eu falo Elizabeth. Eu vi seus pés sem dedos e a cor esplêndida da loucura. Eu falo Elizabeth. Meu pai vivia entre putas, e vivia entre fumos da morte, e vivia entre garrafas de vinhos do Chile e garrafas de uísques da Escócia. Às 2h30 da manhã, minha mãe o espreitava, carregando a metade do coração. No centro da grande sala do bar do Pássaro de Pói, sentava-se a mulher de ouro, a mulher dos cabelos de ouro, a mulher dos 124 anéis de ouro, a mulher dos 396 brincos de ouro, a mulher dos bicos de peitos de ouro. No último quarto, morava a puta que afirmava ser minha avó. Fazia mágicas, sumia as mãos entre os botões da minha calça e virava os olhos e dobrava a língua e mordia os seios e mordia as pernas e mordia a buceta e urrava como se fosse cachorro doido. Eu, anjo do inferno, queimava-me com cheiro de pão velho de baú, cheiro de cachaça, cheiro de trepadas contínuas e boca de velha. Ainda ouço boleros e ainda guardo Melhor que te vaias, de Chico Cervantes. Minha mãe, nós a matamos. Demos-lhe a doença da mãe de Laforgue. Tiramos-lhe a outra metade do coração. Meu pai, a ventania o prostrou e enforcou-se na sua herança. Abaeté, 1964. Soube-se que o filho do senhor Contente foi preso e levado no porão de barco para Belém. Abaeté, Belém, Belém, Abaeté. Eu sempre falei, os poetas são todos comunistas. A UDN acabou, mas a democracia continuará, ainda que tenhamos que liquidar todos os malditos. Belém, 1964. Do Colégio do Carmo para o Bangalô da Breves. A calçada do Arsenal de Marinha era intransitável. Os fuzileiros, com suas roupas caques, amedrontavam as cabeças do futuro do Brasil. 10h da noite. Estado de sítio. O Brasil de país vai passar a Estado. E de Estado vai passar a sítio. Então plantará mandioca, feijão, café, cana. No Marajó criará búfalo, vaca, porco. Como é engraçado o pensamento de estudante de colégio de padre. São Paulo, 1978. Prefiro uma bundinha negra na mão a duas brancas voando. Sou louco, como todos os loucos do mundo, mas não maluco, como Ulisses Tavares. Delicio-me vendo as pernas abertas da Marlene Bilenque, o cio da Marise Pacheco e a checheca da Ivana. Os fuzileiros e os padres colocaram na minha cabeça o futuro do Brasil. Chamam-me de licencioso os falsos devotos. Ora, não há forma mais sutil e prodigiosa de se alcançar a loucura e a morte. Quando eu escrevo vagina, não há pecado, não há permuta. É vagina, literalmente. Não há palavra que a substitua. Quando eu digo que as mulheres atravessam o mar apenas para ver a minha nudez,
E, ao se aproximarem de mim, embebedam-se até a tontura. Ora, por que teria eu que negar se não existe nada mais puro? Dizem-me que eu não rezo a homilia e o 9º mandamento. Por que teria eu que seguir regras se minha vida aqui é extremamente curta? Foi Nosso Senhor quem me disse: procura entre as mulheres aquilo que te consola. Não te reprimas nas salas onde tu guardas as maçãs, porque tu, assim como a mulher, foste criado à minha imagem e semelhança. Saibas que não são condenados por mim aqueles que fornicam por necessidade. Eu não falo apenas de desejos do homem, mas também das vontades da mulher. Foi o que me disse Nosso Senhor. Uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. No inverno de 1977, uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. Foi num final de tarde. Verdadeiramente era inverno e os pássaros se agasalhavam e o sol já se escondia, tal como um ovo alaranjado ou um holofote sagrado. As flores eram pequenos candelabros que se apagavam dentro das pétalas e se moviam com o vento do fim do dia. Foi lamentável, pois eu jamais havia esfaqueado à tarde, bem menos as pernas. Mas eu as esfaqueei. 3 vezes cada uma delas. Foram golpes profundos, verticais, mas com sutileza, como uma rosa branca, e todos envoltos por uma delicadeza, uma candura, que ressoavam dentro dos meus ouvidos de lebres encantadas. Eu ouvia músicas ternas, primitivas, que saíam da minha voz e se deitavam sobre o corpo esfaqueado. Eu sussurrava com conforto palavras de afeto e joviais e modinhas do frescor da noite e silvestre. Isso foi no inverno do ano de 1977. Celso de Alencar. Muito, muito bom. Se o Celso não errasse, não seria o Celso, naquela hora ali. Esqueci. Celso, é a marca do Celso. Eu acho que você foi o culpado, Hamilton. César, eu acho que é um charme, viu? Porque sempre se repete. É uma marca registrada. Celso, me diz uma coisa. É claro que, né, eu te conheço há muitos anos, conheço bastante a sua obra, mas eu nunca tinha tido o prazer de ler a sua obra assim, numa única vez em conjunto, né? E, claro, quando a gente faz esse tipo de leitura, as coisas saltam à vista, né? E uma das coisas que a gente percebe, né? Bom, isso desde sempre, né? Desde que eu te conheci em Batatais, lá junto com o Wilco Pereira, a gente já sabia que você era uma pessoa dedicada à poesia falada, né? Aí, no Desnudo,
você publica, no capítulo 2, uma confissão, né? Que quando você chega aqui no Brasil, em 1972, você diz... Brasil não, São Paulo. Ah, desculpe, São Paulo. Meu Deus do céu. Estou trocando as bolas já. Depois de várias participações, fui descobrindo que, para pensar em premiação, eu teria que escrever uma poesia mais contundente. Nada de flores, nada de amor, nada de nuvens. Então, eu enveredei por esse caminho, né? Querido, eu gostaria muito de saber, isso em 72, você estava chegando do norte, você estava chegando de Belém do Pará. Me parece que você já veio com uma decisão pré-formatada. Eu queria entender um pouco essa opção sua pela poesia falada, ainda que no seu testamento aqui seja claro. A poesia falada, ela vem antes de 72. Eu, com 10 anos, falei poema para o governador do estado, para o prefeito de Belém. Já falei até para o Jarbas Passarinho. Claro que eu não... acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos, nem sabia o que ele... Eu não tinha, assim, um envolvimento político, enfim, né? Mas, e na escola, né? Eu tinha uma relação muito grande com leitura, né? Eu fiz a escola primária, um colégio de freira, e era muito interessante porque nós tínhamos inglês, francês, então fazia pequenas peças de teatro, né? Então, eu não sei bem como que eu era escolhido, né? Enfim, eu era muito moleque, não sei como é que... Por que não convidavam outro, né? Enfim, mas eu era escolhido para falar poesia, né? Eu lia, né? Claro que eu não decorava, enfim, né? O trecho do Navio Negreiro, né? Do Castro Alves, Hora direis ouvir a estrela, de certo perdeste o senso. Eu falava isso quando era moleque, né? Então, e eu sempre tive, depois que eu fui para Belém, aí me envolvi mais com a literatura, né? Então, eu comecei a ouvir atores de lá falando poemas, poetas também, né? Então, eu já estava no ginásio, então já ouvia falar do movimento de 1922, né? Que, aliás, no próximo ano faz 100 anos, enfim. Então, isso me encantava. E lá em Belém também, Belém sempre teve uma relação muito forte com Paris. Muita gente foi estudar em Paris, né? Acho que também aqui em São Paulo, né? Nos anos 20, 30. Aliás, o pessoal do modernismo mesmo, muitos conheciam Paris, né? Só foi possível graças a Paris. Né? E então, com 16 anos, numa 4 horas da manhã, numa ida minha de Belém para Abaetetuba, que é a minha cidade, lá no interior, meu pai ficou lá por causa do trabalho, e aí ele foi me buscar no barco, né, que eram 8 horas de viagem, né, e aí eu desci, fomos caminhando, aí falei para ele que eu queria ir embora de Belém. Eu tinha 16 anos. Aí ele falou, para onde? Eu falei, para Paris ou São Paulo? Aí ele disse, rindo, né, tudo bem, você pode ir, você só precisa juntar o dinheiro. E, claro, eu não tinha dinheiro, mas eu fiquei sempre imaginando São Paulo, sei, com essa efervescência que eu sentia isso aqui, né? Que eu achava que iria encontrar, né? E aí, então, eu vim em 72, e aí, acho que uns 2 anos depois, já estava, assim, me turmando, assim, com poetas que hoje nem vivem mais, ou desistiram da carreira, enfim, né? Celso, um pouquinho, eu só queria sem interromper teu pensamento, porque você vai entrar em São Paulo e tem uma riqueza incrível aí. Eu gostaria de saber o Celso em Abaetetuba. Como que era o Celso em Fortaleza, Abaetetuba? Quer dizer que eu sei que você foi de colégio de freira, né? Eu sei que você teve uma infância muito feliz. Mas como é que era esse clima, assim, para inclusive, porque, por exemplo, se eu for ver os 10 poemas que você falou agora, os 7 poemas,
eu vou ver temas da morte, vou ver temas da violência, vou ver tema das putas, das mulheres, assim, uma questão da violência, né? Quer dizer, tem um conjunto de temas que interessa a mim, né? Embora eu conheça você há tantos e tantos anos, mas ao público também, quer dizer, como é que era um pouco, assim, rapidamente, essa tua apreensão, essa percepção dos fatos, dos acontecimentos, da vida infantil, da literatura, etc., nessa região? Um dia, aqui já em São Paulo, numa palestra, alguém da plateia me perguntou: a sua infância foi feliz? Aí eu disse que sim, foi muito feliz. Eu tomava banho no rio, às vezes eu andava de montaria é aqueles barcos pequenos que a remo, né, e leva 3, 4 pessoas, enfim. Aí o boto pulando ali do lado, né? Ou então entrava na mata pegar fruta, jogava bola, fazia teatro infantil, fui muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu vi gente morrer afogada, né? Eu vi barco naufragando e as pessoas tentando se salvar, né? Então, eu vi um camarada rasgar a lona de um circo, porque a lona do circo estava furada, e ele falou que aquilo não dava nem para fazer vela de canoa. Então, eu, ao mesmo tempo, fui vendo violência, né? Uma vez eu pulei o muro, era cerca, não lembro bem, de um quintal com um colega, eu tinha acho que 10 anos, para pegar fruta. Aí veio um moço. E aí, então, ele disse: olha, por favor, sai daqui. Nos expulsou, porque isso aqui é propriedade privada. Esse negócio de propriedade privada ficou muitos anos no meu imaginário. O que é propriedade privada? E aí, então, claro que depois, quando adulto, fui descobrir o que era a propriedade privada, né? Então, essa linguagem toda estranha, né? Às vezes violenta, que eu vejo na minha poesia, né? Ela foi acontecendo naturalmente, né? Não podemos esquecer que nós aqui, nós três, Ademir, enfim, passamos por uma ditadura. Então, a gente ouvia gente falar que alguém sumiu ou apanhou. Eu mesmo, nos anos 70, eu não tinha carro, andava de ônibus. Então, era muito comum, assim, 11 horas da noite, 1h, eu andava muito na rua, né, nesse tempo, ter uma batida policial. Era sempre do Exército. Aí, todos os passageiros desciam, e aí ficava de costas pro ônibus, né? Não, de costas não, de frente pro ônibus, né? E aí eles apalpavam a gente, ver se não tinha arma, enfim. E todos os passageiros. E aí depois a gente voltava. Muitas vezes aconteceu isso comigo. E aí, muitas vezes, esperando o ônibus, passava um carro da polícia: o que está fazendo aí, sabe? Enfim, então, como eu falei no poema aí, chama-se Persuasão, né? Os fuzileiros e os fuzileiros, com suas roupas caques, amedrontavam as cabeças do futuro do Brasil. Ou seja, isso é lá em Belém ainda. E realmente acontecia isso. Os padres falavam isso. Olha, saiam daqui e vão direto para suas casas. Não fiquem por aí, não, porque a polícia está prendendo gente. Mas ia prender um moleque. Eu era um moleque ainda, enfim, né? Mas isso tudo, eu acho que influenciou muito a minha poesia, sabe? Essa coisa tão estranha e violenta, eu vejo assim, né? Celso, mas além da questão da questão da violência, dessa coisa forte que realmente está na sua poesia, né? Até acho que a Márcia Dense chama você de um antipoeta, né? Um texto muito interessante sobre a sua obra. Mas eu percebo também nos seus poemas que há uma grande influência
de elementos míticos, de elementos de lendas, né, que você provavelmente carrega desse período da sua formação infanto-juvenil no Norte, né? Quando você escreve esses poemas, você tem clareza desses elementos ou ele nasce assim? Não, ele nasce, ele nasce. Eu trabalho muito com imagens, né? Isso é nítido na minha poesia, né? Então, é uma criação, mas me agrada muito. Eu tenho em algum poema o boto, né? Enfim, e alguns mitos ou alguns uma linguagem da Amazônia, né? O livro, não sei se vocês conhecem, Os Reis de Abaeté, é um livro com uma linguagem regional. Todo ele é como se fosse um longo poema. E quer dizer, eu criei uma cidade, né? Abaeté é a metade de Abaetetuba, então, mas eu sinto que no meu trabalho eu vejo assim Abaetetuba, Belém, enfim, não é? Eu tenho agora esses últimos poemas não, né? De 20 anos para cá, não, mas os anteriores, acho que eu estava mais ligado ao Pará, que não tinha saído completamente de lá, não é? Então, eu vejo isso em livros antigos, né? Com frequência, né? Celso, é interessante na sua poesia. Uma vez você declarou que você é um ficcionista, né? Você faz ficção, né? Isso me chamou a atenção bastante, porque ao mesmo tempo que você tem uma linguagem, uma narrativa, às vezes quase prosaica, né? Ao mesmo tempo você fala que você é um ficcionista. Quer dizer, que você inventa, cria, né? Porque a linguagem no outro dia, como você mesmo diz, ela já envelhece. Você sempre se propôs a criar coisas diferentes, coisas que não estavam dentro dos catálogos ou dentro da própria poesia, etc. E é interessante que você passou assim por um movimento muito forte, né, que foi o concretismo, por exemplo. Você não dialoga, você dialoga com várias. Eu posso ver ali o modernismo, o surrealismo, etc., mas eu não vejo absolutamente nada daquilo que marcou uma época, que foi a poesia concreta, né? Então você vai descobrindo o seu estilo nesse sentido da ficção, uma ficção poética. Eu vou inventando isso, né? Como meu pai vivia entre putas, né? Vivia entre fumos da morte, vivia entre garrafas de vinho e uísques da Escócia, né? E, aliás, eu uso muito primeira pessoa, por isso que muita gente acha que eu tive uma infância triste, né? Porque, imagina, toda essa miséria dentro da minha poesia, enfim, então... aliás, acho que até hoje eu sou uma pessoa triste, né? Mas eu vejo isso como uma ficção mesmo, né? É uma invenção, eu vou criando isso, né? Claro que não é o caso do poema das 111 Picas, né? Que é, claro, tem o seu significado, enfim, mas na maioria da minha poesia, na grande maioria, é uma invenção, né? Então, foi por amor a mim que Elizabeth se matou, né? Disse-me um homem, tem sangue na tua orelha. Então, e gosto disso, né? Aliás, eu preciso dessas imagens. Como eu falei aí que o César leu aí, né? Que eu não queria escrever flores, enfim, né? Eu queria ganhar os prêmios do concurso de poesia falada da revista Escrita, né? Então... Eu lembro agora, por exemplo, uma entrevista antiga, né, mas que eu vi recentemente do Ferreira Goulart, e dizia assim, não, como que a poesia revela o mundo? Que história é essa de que a poesia revela o mundo? A poesia inventa.
Eu não concordo inteiramente com ele, mas isso é uma discussão mais longa, né? Mas realmente eu vejo esse aspecto da invenção. E ao mesmo tempo que você inventa, você revela também o mundo. Eu creio que e ali sim. tem um conjunto de situações que revelam como vivemos. Eu penso também assim, viu? Ela revela, enfim, bom, a poesia é uma coisa assim tão gigantesca e tão necessária, né? E inclusive, quando se pensa em política, né? Eu tenho muitos poemas que adentram esse campo, né? Então, não falo só aliás, quando eu falo da miséria humana, eu estou falando de política, né? Então, eu acho que ela revela e deve provocar discussões, enfim. Agora, Celso, me diz uma coisa. Até agora você falou bastante das suas influências, da sua formação. E quais foram os autores nesse período do teu de formação lá no Norte que realmente te influenciaram e marcaram ou marcam a sua poesia hoje? Bom, lá no Pará existe uma relação muito forte com Portugal. Isso é muito bom. Olha as cidades: Belém, Santarém, Bragança, Óbidos. São vários municípios com nome de cidades portuguesas. E muitos portugueses, muitos. Então, era muito comum a gente receber a literatura de Portugal, lá em Belém. Isso nos anos 60, né? E então, a minha relação maior foi com os poetas portugueses, né? E aí, então, o Beto Helder, eu vim conhecer aqui em São Paulo, que, aliás, tem uma história assim, muito interessante que eu posso contar um pouco mais para frente, né? Mas José Régio, eu tinha lido lá, enfim, Fernando Pessoa muito, né? Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, essa turma toda, né? Sim, os prosadores também, enfim, né? Há uma relação muito grande do Pará com Portugal, inclusive com viagens frequentes da TAP, eu nem sei se ainda existe a TAP, enfim, né? Mas é uma relação muito grande do Pará com Portugal. Então, a literatura que eu mais conheci foi a portuguesa, né? Então, o Cântico Negro, né? Para mim, do Zé Régio, né? Para mim é um poema assim fundamental, né? E tantos outros, né? Que Nogueira e outros, né? né? Hamilton? Não, pode falar. Vamos, eu estou cheirando, estou ouvindo aqui quase que alguma arte aí chegando. Não, Celso, você falou da influência sua, da recepção da poesia portuguesa, né? E os poetas brasileiros, você tinha contato naquele momento? Como é que dava essa relação de uma pessoa que mora no Norte com a poesia publicada fora, nos anos 60, fora daquela região? Bom, Mário Quintana, Drummond, Vinícius de Moraes. Bom, já morava no Rio de Janeiro, o Ferreira Goulart, mas era vizinho, que era do Maranhão, enfim. Então, tinha uma presença também muito forte lá em Belém. E ele tinha também um papel político, enfim, né? E bom, não lembro assim. Bom, aí na prosa ainda no Guimarães Rosa, né, um nome que se lia, Machado de Assis, né? Então, são nomes importantes também na minha formação, né? Enfim, mesmo porque acho que quando eu fiz o ginásio foi também assim muito forte, porque a gente lia bastante. Eu fiz o ginásio no Colégio de Padre, né?
E aí, então, para mim foi muito marcante também. Se lia muito, né? E lembra, sim, e foi um professor de matemática do ginásio que levou um poema meu que foi publicado no jornal lá de Belém quando eu tinha 14 anos. E aí, então, quer dizer, eu não tenho, mas nem sei que poema foi esse. Eu nem tenho o jornal, sabe? Mas foi publicado. Eu acho que isso me incentivou muito. Me incentivou bastante. Mas o Gregório de Matos, né, se lia em Belém, né? Então, bom, lá tem um poeta assim, importante para mim, lá no Pará, que é de Abaetuba também, que é o Paz Loureiro, né? João Jesus Paz Loureiro. João Jesus Paz Loureiro. João Jesus Paz Loureiro. Para mim é importantíssimo, né? Enfim, tem o Rui Barata, esse já é falecido. E bom, então aqui do Brasil, sim, e tem os modernistas. Esse pessoal eu cheguei a conhecer lá nos anos 60, né? Quer dizer, conheci a sua literatura, né? Do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, enfim. Celso, e onde entra, nesse caso, das suas influências, o papel da Renata Palottini, que é a poeta que você quer homenagear? Como é que se dá? A Renata, eu a conheci no final dos anos 70, e eu fiquei muito encantado. Bom, nos tornamos amigos, né? Enfim, mas eu sempre gostei da literatura dela, e ela fez algo assim comigo, assim, que foi algo inesquecível. Eu não sei se foi em 82, eu não lembro. Tivemos aqui em São Paulo um encontro nacional de escritoras. Foi um encontro de mulheres, poetas. Veio muita gente, muitas mulheres de outros estados, cidades. Foi um grande encontro aqui em São Paulo. E teve sim, vários pontos da cidade. Um deles foi na Biblioteca Mário de Andrade. E eu estava na plateia. E aí a Renata me convidou para falar um poema. Eu fui o único homem que participou daquele evento. Com certeza, nos outros pontos, não teve. E a Renata fez o convite, eu fui lá para falar o poema, e, por infelicidade, como eu fiz ainda há pouco, esqueci o poema. E aí, uma outra amiga, que também já falecida, para mim é uma grande poeta, Ilka Brunil de Laurito, disse: Celso, recomece o poema. Aí eu recomecei e aí fui embora, né? Mas, então, eu sempre tive uma admiração muito grande pela Renata, ainda que eu não aceitasse muito bem, porque ela era corintiana, né? Então não me agradava muito, né? Mas uma bela você fez um evento com ela também nos anos 90. Desculpa, lá no Itaim, Bibi, existia um centro cultural da Olga Borelli. Olga Borelli, que trabalhou com a... Oh, meu Deus, com a escritora lá do Rio de Janeiro, Olga Savari. Não, Olga Savari não, mas tem um trabalho assim mais importante, que era russa, ou daquela região lá. Pô, é muito conhecida, imagina esquecer o nome da mulher, uma grande escritora, Clarice Lispector. A Olga Borelli trabalhou com a Clarice Lispector por muito tempo, enfim. E ela, depois da Clarice, ela veio morar em São Paulo, né? Com a Gilda Murray, que era uma bailarina, enfim, do Rio de Janeiro. E criaram aqui um espaço cultural que era o Centro de Encontro das Artes. E aí,
nos anos 90, até início dos anos 2000, a Renata e eu coordenamos um programa lá onde convidávamos os poetas, só que convidávamos também atores ou músicos. Era um encontro muito, muito bonito. Sempre 2 poetas na mesa. O Hamilton foi um desses poetas, né? E então a gente tinha uma relação muito, muito boa, enfim. E havia um festival de literatura lá em São Luís do Paraitinga, e por muitas vezes fomos juntos para esse festival. Bom, era uma pessoa assim extremamente generosa, né? Enfim, então, aliás, ela nesse livro Testamentos é uma das pós-faciadoras, né? Esse é um livro que reúne 10 pequenos livros, né? E aí depois, no final, o Valdir, meu amigo há muitos anos, enfim, né? Aliás, tem a capa do Valdir Rocha, né? E aí, então, o Valdir buscou esses 10 pós-faciadores, e um deles, uma dessas pessoas foi a Renata Pallottini. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Pois é, Celso, e exatamente para homenagear a Renata Pallottini, você convidou a atriz Janaína Santana, né, que aceitou o seu convite. Né? A Janaína Santana, antes de eu colocá-la em tela, quero só dizer, ela é uma atriz, tem um trabalho bastante interessante da adaptação do Primo Basílio, do Écio de Queiroz, chamado Juliana do Rancor, que, aliás, a única apresentação que ela fez dessa peça, alguns fragmentos dela, pelo menos, foi no evento que você, Celso, organizou na Casa das Rosas. Mas vamos deixar de conversa mole e vamos chamar a Janaína Santana. Né? Oi, Janaína. Boa noite. Boa noite. Só fazendo corrigindo o César, você abriu as portas para fazer a Juliana, mas ano passado eu fiz uma apresentação pelo Cultura em Casa. Aqui o Sesc, né? Não, foi pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ah, sim. Eu lembro desse espetáculo, da sua apresentação. Bom, eu queria te agradecer muito essa possibilidade de eu fiz um vídeo para você, espero que você goste, e para as pessoas que estão assistindo. A Renata foi minha professora na Escola de Arte Dramática, mas eu só conhecia, e de fato eu só conheço o trabalho dela como professora de dramaturgia, como dramaturga. Eu não conhecia os poemas dela, e ainda não conheço, porque eu só conheço os que você me enviou, que para mim foi uma grata surpresa, porque são poemas lindíssimos, super teatrais, e enfim... Eu acho que o vídeo vai falar melhor do que eu, de como eu recebi esse presente e de como eu estou devolvendo ele para você. Então, César, se você puder pôr o vídeo... Deter-me no doce intento de trocar contigo cartas, os velhos campos de Soria, as puras cores dos incunábulos, e assim contigo atravessar espaços minados do meu passado, por tua mão, sábia e inexperiente, fina e desassossegada. Deter-me agora que é tempo
num vilar onde tudo é nada, por onde corre um rio plácido, até que o inverno lhe adormeça as águas. Trocar contigo, ó confidente, cartas de signos marcados, que decifrasses lentamente, ó confidente, na tua torre trêmula e alada. Procuro no teu corpo a luz que havia. Não qualquer coisa própria do teu corpo, mas das estrelas lentas que há no pensamento. Esse licor que emana das axilas é apenas um sabor que tínhamos na língua. Nada é nada. O umbigo do animal é sempre doce. Ligado intimamente ao ventre, ele é túnel e raiz. O umbigo é faca no centro do corpo. Misterioso. Bebo um licor translúcido no umbigo rodeado de pelos que definem um animal determinado. Mas nada é nada. E o que há por detrás do ninho do teu sexo é só o que eu amava. Noutro século. Vizinha, me dá um pouco da tua sopa. Me deixa partilhar o azeite e as batatas da tua ceia. Estou tão triste. A essa hora da noite tens ao redor da mesa uma família, e o vapor da terrina embaça os óculos do homem e as crianças riem. Eu sei muito bem das suas dificuldades, que o dinheiro é pouco e a paixão já se acabou. Porém, vizinha, tua sopa cheira bem. Teus filhos estão crescendo. Tens um canário, rosas e não sabes de nada. Abre a porta, vizinha, e me admite no seio dessa coisa que um dia eu supus acabada, que eu detesto e desejo e não compreendo. Por favor, vizinha. Estou tão triste. Olha, eu estou encantado. Celso, eu só queria te pedir desculpas, porque um poema ficou faltando. Eu vou... Não, olha... E certamente a Renata, lá no céu, também está encantada. Eu vejo esse vídeo, ele tem que ir para todos os concursos, tem que ir para os prêmios, porque ele tem que ser premiado, é muito bonito, muito forte, muito expressivo. Eu sentia que você ia fazer um belo trabalho, mas, olha, foi muito mais do que eu pensava. De encantamento. Obrigada, e certamente Celso. As pessoas que estão assistindo estão pensando o mesmo que eu, com certeza, viu? Eu só queria te falar que assim, essa ideia toda do vídeo que brinca um pouco com a sua solidão veio justamente do poema que eu não consegui usar, que é o dos pássaros. Ele permeou a história inteira, mas ele não
não foi colocado no vídeo. Espero que você me perdoe. Não se imagina, não tem que perdoar. O que nós assistimos foi algo belíssimo, sabe, encantador, não, emocionante, muito feliz. Parabéns, viu, Janaína? Parabéns. E obrigada por me apresentar o poema da vizinha, porque é maravilhoso. É muito, muito feliz. Janaína, muito obrigado. Hamilton, agora está na hora de chamarmos o Ademir Demarque. Poeta Ademir Demarque, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre a obra dessa figura maravilhosa que é o Celso de Alencar. Seja bem-vindo, Ademir. Prazer, Ademir. Poxa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e também ter conhecido aí o trabalho da Janaína e especialmente também da Palottini, que eu conheci alguma coisa de teatro, Coluna de Cecília e tal, mas os poemas eu não conhecia, realmente foi uma grande descoberta para mim esse vídeo aí, muito interessante. E esta semana também convido vocês para uma outra homenagem de memória, que vai ser feita na quarta-feira, a partir das 16 horas, por iniciativa do Anelito de Oliveira, ao Rodrigo Diaro. Estarei comentando, juntamente com o Silvio Bach e outros, 16 horas, então. Então, para começar aqui, minha presença numa leitura de poemas do Celso é um grande prazer, eu venho convivendo com ele há alguns anos, desde alguns encontros aleatórios que tivemos na Paulista, né, no acaso, e eu começo então fazendo um brinde ao Santo Baudelaire, que é o santo deste encontro aqui, né, do sangue que vem do Baudelaire e circula nas veias do Celso, e que também está muito presente no que eu faço, que é um grande poeta inspirador. Se não fosse Baudelaire, não teríamos muito dessa conspiração contra o estado de coisas, né? A poesia do Celso é subversiva, como vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Ela é atemporal, essa temporalidade dela, nem toda, claro, como ele mesmo já observou, o caso 111, que se refere ao Carandiru, mas eu digo assim que essa temporalidade agônica da poesia dele é marcante, se dera os nossos ouvidos, os nossos olhos, para uma outra dimensão. A gente sai do presente assim e se enleva na imaginação, né, desse outro mundo que ele nos coloca, atemporal, né, fora de onde estamos. E é raro que se consiga isso, né? Estou agora numa experiência, então, de ler o Rodrigo Diaro também, e o Rodrigo também é outro atemporal, que escreve assim, quase medieval, né, observando séculos atrás, mas ele, na verdade, observa muito o mundo das imagens, das pinturas, o meio plástico em que ele conviveu, né, vivendo lá em Rio Vermelho, ou na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E no Celso, então, logo que eu comecei a ler, alguns anos atrás, só cresceu a minha admiração pela poesia dele, e eu não vi a hora de fazer uma homenagem para ele, né, como pude fazer, concretizando esse desejo, na edição da Babel. Essa foi a 9ª edição em formato livro, de 15 edições que a gente já publicou, e nesta edição, então, que foi da última retomada da 3ª série da revista, eu fiz um dossiê sobre o Celso, com uma entrevista grande, que ele contou muita coisa, e uma seleção de poemas
potentes dele que eu pude alcançar na leitura, porque o Celso está aqui com a gente, está ao vivo, mas o Celso é um problema, a gente não consegue achar livro dele, né? Porque, primeiro, que ele não publica, né? O Valdir edita lá uma pequena quantidade, desaparece e ninguém mais acha, cara. Essa semana achei 2 dele aí que eu não tinha, comprei, estou esperando. Estou falando para ele aqui, surpresa. Achei 2 livros dele, ainda até que barato. Então é muito difícil, né? O Celso é uma pessoa que já tinha que ter uma poesia reunida aí circulando para colher ainda mais frutos de leituras como esta, né? Dos novos leitores. Enfim, nós já falamos muito sobre isso, ele disse que está a caminho, mas a marcha está lenta, está vindo, nem digo a todo vapor, porque é uma expressão do século passado, né? Lenta, portanto, para descrever velocidade, está vindo de carruagem, eu acho, é mais lenta ainda. E na edição que a gente fez, o editor gráfico foi o Denis Radins, um outro grande poeta também, lá de Santa Catarina, muito admirador também da obra do Celso. Ele fez ele e o outro editor, o Ayrton Cruz, deixa eu falar certinho o nome dele para não cometer erro, Ayrton Cruz mesmo, fez um desenho do Celso inspirado na poesia demoníaca, né? E o Celso, então, aparece como um demônio aqui na abertura da revista. Por quê? Porque eu dei o título à minha apresentação, seguinte: ó Satã, tenha piedade de tanta miséria, os demônios de Celso de Alencar. Então, na minha leitura, que eu vou ler assim, fazer uns comentários pausadamente para não ficar chato, vocês vão poder assim ter acesso, então, um pouco mais do modo como eu li o Celso, que em alguns pontos se assemelha já a observações que vocês fizeram e que ele falou, mas que acrescenta outros, né, que são das minhas leituras. Então, eu digo que os raros leitores do Celso, que, tendo transcendido seus raros livros, por peculiares e difíceis de encontrar, né, e conseguindo escrever sobre eles, esses leitores têm ressaltado a surrealidade marcante com que ele se expressa. De fato, é o que mais impressiona num primeiro momento, quando percorremos com os olhos os versos em sucessão, como a umidade da minha língua, transformada em 2 jarras d'água, a carne da galinha que se abria sobre o rosto do homem que morria, cantando os pulmões. Entre tantas outras imagens que se conjugam com animais vivos ou mortos, homens errantes em delírio, mulheres ressecadas ou frementes, como a Pandora, que diz: quero que vejam o meu umbigo, como treme. Essa poesia, oriunda de uma vivência de estímulo sensorial no Pará, onde o autor cresceu até a juventude em plena Amazônia, se amplia em possibilidades imagéticas quando ele se muda para São Paulo e passa a conviver com artistas e escritores como Roberto Piva e Cláudio Willer, entre outros, mas estes em particular, né, pela estética por eles disseminada naquele momento, que estava em confronto com o movimento concretista e seu racionalismo. Essa poética, então, surrealista do Willer e do Piva, né, e outros, que combatia aquele racionalismo do concretismo, enfatizava o surrealismo e o existencialismo, contra também um cenário em que predominava a ortodoxia soviética stalinista no meio político e sindical de esquerda, que era altamente conservadora e que se mesclava, né, com os epígonos culturais e artísticos da época, como o CPC, o Cinema Novo,
os festivais de música que opunham Vandré e Caetano Veloso. Trata-se de uma poética que, inspirada inicialmente nessas fontes surrealistas e existencialistas, desenvolveu-se de forma marcante por sua negatividade, exaustiva, e corresponde à altura em crítica ao delírio das sociedades contemporâneas, né? Que hoje vivemos também um momento de delírio, então as pessoas estão em delírio, votando nesses pulhas e acreditando nesse governo que está aí. Bom, então, esse surrealismo crítico, né, ao mesmo tempo que combatia um racionalismo lá, vinha de uma experiência de diferenciação daquele discurso racional do concretismo, ele também, ao exaltar o delírio por um surrealismo, ele mostrava como era a loucura das pessoas naquele momento. E é uma loucura que, impressionantemente, vem até hoje, né? Hoje, os poemas do Celso, portanto, estão mais do que nunca da hora. Então, esse delírio, né, das sociedades contemporâneas, que ainda que exista desde sempre, em suas recorrentes e inextinguíveis guerras e aniquilamentos que os humanos se fazem, como se fossem lêmures, ganhou nos últimos tempos com as redes sociais uma espécie de ágora altamente conectada e muito útil para as carpideiras, em que não se pensa mais, erra-se apenas em uma espécie de divagação demencial. A poética do Celso, assim, incorporando esses delírios em muitos dos seus poemas mais longos, é impregnada de balbucios de todo gênero, morte, zumbis religiosos, sangue, miseráveis recobertos de ferimentos purulentos, solidão, violência regrada ou ritualizada e contida, sintomatizada em traumas, ossos roídos ou partidos, e constante tensão de peste pronunciada por desgraças, discórdias e desordens, sempre oriundas da religião ou de famílias nucleares formatadas por ela a serviço do capitalismo escravizante e expropriativo. Então, nessa sociedade econômica, as pessoas sofrem. É isso que os poemas mostram o tempo todo. Pessoas engolfadas numa fantasia do que seja amor, engolfadas numa solidão que as come pelas pernas, mulheres frementes de desejo, mas secas, solitárias, tristes, infelizes, homens que só enxergam a si próprios ou que agem como animais, e por aí afora, não tem fim, né? Nessa ambiência de estranhamento que o Celso constrói, em que se combinam erotismo e morte, transgressivamente como atos de uma religião, remetendo ao imaginário de Bataille, os personagens são todos insanos, desnorteados por visões e pela morte que os impregna ou os ameaça, como uma fímbria sempre próxima, que provoca a suspensão da realidade e da normalidade, logo, da lei, que passa a ser a daquele que delira e age movido por uma espécie de culpa original anímica. Então, quem delira nesses poemas, nesse mundo descrito por Celso, instaura sua própria lei, que é a do delírio. Esses personagens deambulam como num estado de desespero, tal como a sugestiva definição do Cioran nos Cumes do Desespero. Lá ele diz: o mundo em que nada se resolve. O desespero é o estado no qual a ansiedade e a inquietude são imanentes à existência.
Ninguém, no desespero, sofre com problemas, mas com seu próprio tormento e fogo interior. Em deambulação errante e sem esperança potencial de mudança, esses personagens, imergidos na surrealidade, coexistem em latência alienada. Sem saída, podemos dizer que kafkianamente opressos por um poder incompreensível que governa suas mentes e atos. Assim, toda uma série de 25 poemas é dedicada ao primeiro inferno, em que se acentua o limbo, que na tradição religiosa católica seria o lugar onde ficam aqueles condenados mortos antes da vinda de Jesus. Zumbis que já aceitaram a dor como uma forma de existência e apenas vagueiam e suspiram. No que, na lógica infernal desse escritor, que é Celso de Alencar, pode-se dizer que de prazer. Uma dor de prazer religioso, de dedicada e escravizada alienação fundada no medo. A gente pode dizer, então, que os bolsonaristas que morrem de medo hoje gozam, né? O medo, essa forma de controle das mentes pelo sistema, que neste momento histórico novamente está sendo muito bem manipulada e usada para golpes de Estado e novas levas de apropriações de capital e ampliação da escravização desses zumbis, apoiadores acovardados desse sistema, cuja voz temerosa ecoa de um tremor contínuo das entranhas submissas e tensas, em estado de câncer angustiado constante, à espera da morte assinalada, se as propaladas reformas não forem feitas. Situando-se assim entre os que conhecemos como malditos, por destoarem da sociedade tal como ela está ordenada, para a apropriação econômica e mental, espiritual, a poética do Celso de Alencar age e remete em consonância àquele dispêndio improdutivo de que fala Georges Bataille, em A Noção de Dispêndio, em A Parte Maldita, que, aplicada à poesia, resulta em sua disseminação como uma peste improdutiva de valor econômico. Por isso, subversiva da ordem vigente estabelecida para a acumulação monetária baseada na expropriação e escravização massiva e passiva aceita dos humanos alienados em suas várias religiões. Também, conforme Georges Bataille, a experiência mística possível somente seria viável sem Deus. Ainda que Deus exista como um fantasma nas mentes enlouquecidas dos personagens poéticos de Celso, ele é anulado, subvertido pela prática tida como religiosa desses personagens deambulantes com sua culpa anímica, explicitados nos longos poemas de testamentos, como Passos de Paixão, Pandora, Job, Livro Obsceno, O Filho Pródigo, Poemas Póstumos, Salomé, Quimeras, Purgatório e Cântico dos Cânticos. Outro aspecto que chama a atenção é o do anacronismo aparente que se abstrai da leitura dos poemas e impacta a imaginação do leitor. No entanto, a leitura mais atenta notará a performance de uma temporalidade falseada, várias vezes discretamente quebrada pela menção ao momento presente, a locais ou fatos que parecem sugestivamente estar na raiz desse estado mental de demência, apontado nos personagens poéticos. E um poema que, de forma mais evidente, demonstra isso é o 111 Picas, que se refere à matança feita no Carandiru, que o Estado de São Paulo, o Estado como também uma instituição,
tinha sob sua proteção, e foi lá e dizimou 111 homens. Não importa que eles fossem criminosos, eles estavam sob proteção do Estado, né, o Estado de Direito, estavam cumprindo sua pena, pagando por crimes que cometeram, e a função do Estado era de restituí-los, após o pagamento da sua pena, à liberdade, conforme as regras estabelecidas e aprovadas do Estado de Direito, supostamente em vigor. Né? O Estado foi lá e liquidou 111 picas. O poema do Celso é curto, contundente, e o próprio título já diz e remete à sua própria poética, 111 picas. Outros poemas, como esse, Persuasão, O Primeiro Inferno, este sobre um infernal incêndio de Vila Socó, em Cubatão, poemas nos quais a rudeza do momento histórico se sobrepõe à performance anacrônica, que é comum nele, devido à contundência de fatos que, para o autor, exigem a explicitação. Assim, lida sua obra poética até agora, a condição de miserabilidade humana performada nessa voz poética por Celso ecoa, incisiva, o inferno de Baudelaire, em uma epígrafe das Flores do Mal. Ó Satã, tenha piedade da minha duradoura miséria. Então, fica o convite, né, para que ele tenha novos leitores, e eu faço aqui uma leitura de alguns versos de Passos da Paixão que estão no Testamento. Afunda a tua língua negra e os teus dentes florais em mim, e prova o sangue desafortunado que se derrama pelo meu rosto. Arremessa as tuas orelhas molhadas contra as minhas, antes que elas se percam na luz brilhante, para que tu ouças, com a minha própria voz, as confidências do meu olho. A minha leitura crítica de observação seria essa, né? Neste momento, e que eu registrei na Babel, como já falei para vocês, e eu ainda sou um leitor em curso do Celso, né, porque há livros dele que eu ainda não li, porque eu não encontro, né, isso é um protesto, e os que ele está escrevendo, né, que então está prometendo um livro novo, e já recebi dele alguns poemas aí, que pude ler, mas realmente o Celso é um poeta raríssimo, né? Pela peculiaridade do que ele escreve hoje. Eu leio muito, leio praticamente um livro de poemas por dia, então é notável essa distinção, né? E aí eu acho assim, então por isso eu reitero, né, é fundamental que outras pessoas possam ler o Celso, né? Então a gente precisa trabalhar mesmo para que saia logo essa poesia reunida. E para concluir aqui minha fala e passar a palavra para vocês, eu falei aqui em algum lugar da metafísica do Celso. E no comentário que ele falou hoje aqui, ele chamou atenção para uma coisa que ficou me intrigando. A presença do Herberto Helder aqui no Brasil, que ele ficou de contar a história e vai ter que contar, senão a gente não acaba, e a relação dos portugueses com o Pará, que eu não tinha me dado conta, né? E é uma coisa que eu estou lendo o Jorge Sena, aí terminei de ler, escrevi até uns poemas sobre isso, e me chama, não é tanto no Jorge Sena, mas a metafísica, né, dos portugueses é uma coisa impressionante. O Fernando Pessoa, o Herberto Helder, e aí outro poeta que me intriga também, que eu venho lendo, pensando em escrever sobre ele, é o Cecim. Aí fiquei pensando,
Caramba, o Cecim, então, de certa forma, foi inoculado por essa metafísica portuguesa, né? Porque os portugueses, com essa presença lá no Pará, alguma coisa tem, né? Essa relação. E aí, até essa semana, eu vinha pensando, por que o Cecim escreve assim, né? Essa metafísica corrosiva dele. Aí eu fiquei pensando, uma das explicações, porque viver ali entranhado, próximo da floresta amazônica, deve ser terrível, né? Ter a sensação física daquela floresta conspirando contra cada corpo humano. E o Cecim, então, sofre disso, dessa metafísica. E agora vem tudo isso dos portugueses, eu estou achando muito curioso tudo. Então é isso, a palavra para vocês. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez aqui ler o Celso e escutá-lo, né? Que a leitura dele hoje foi fenomenal. E obrigado, a Baudelaire, ao Celso e a todos nós aqui, a Janaína, que deve estar aí por trás. Muito obrigado, Ademir, pela sua colaboração riquíssima para a gente conhecer melhor a obra do Celso. Muito obrigado, Ademir. O Ademir te fez duas questões que eu gostaria também de ouvir, né, a sua resposta, mas depois eu gostaria de fazer acrescentar um pedido, aliás, dois pedidos, que você lesse para a gente o 111 Picas e lesse aquele poema do Mao Tse-tung. Tá bom? Eu conto agora a história do Herberto Helder, não? Fica à vontade. Bom, faz muitos anos, eu tenho a impressão que no início dos anos 90, eu fui passando, lá no centro, do lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Então, a parede lá estava sendo usada por um livreiro. E então, vários livros, assim, havia assim, um recuo, né? Ele colocou os livros, e eu fui olhando, aí vi lá toda a poesia, um livro assim de umas 700 páginas, por aí, Herberto Helder. Eu já tinha lido Herberto Helder, né, em antologia, enfim, né? E, aliás, uma das antologias é essa aqui, ó. E aí, eu perguntei quanto custava. Aí ele falou, digamos assim, R$10. Eu não sei, era mais ou menos assim, 4 passagens de ônibus naquele tempo. Era um negócio muito, muito barato, né? Eu até me espantei pelo valor, porque era uma edição de Portugal e um volume, é um grande poeta, né? Então, eu não acreditei muito. Aí fui um pouco mais à frente, olhei outros livros, aí peguei um pequenino, aí voltei lá com ele, perguntei quanto custava, aí ele falou, digamos, R$8, né? E aí eu disse, e esse aqui mesmo quanto custa? Do Herberto Helder, né? R$10. Né? Aí eu falei, acho que eu vou levar os dois. E aí peguei, eu fui embora, nem olhei para trás, com medo que ele me chamasse. E até hoje eu tenho esse livro. É toda a poesia, foi publicado, acho que em 81, se não me engano. Um grande poeta. Nossa, para mim é um mágico. Tenho um enorme respeito por sua poesia, né? E hoje eu mandei uma mensagem para o César, né? Perguntando o nome do filho do Wilco Pereira. Porque um dia no almoço na casa do Fábio Lucas, o Wilco, sim, com a presença do Wilco, e o Davi, que é o filho do Wilco, né? O Wilco faleceu, acho que em 96, se não me engano, né, César? Não lembro bem agora. Com 60 anos, morreu jovem. 95, morreu 95, é. E o Davi, naquela coisa, ele tinha uns 15 anos. Aí,
a gente lá conversando, né? Tinha outras pessoas, né? Aí ele perguntou, Celso, você conhece a poesia do Miguel Torga? Ele com 15 anos. Aí eu falei, não conheço. Ah, Celso, você precisa conhecer a poesia do Miguel Torga. Gente, aquilo foi assim uma porrada. Porque aquele moleque de 15 anos vem me dizer para conhecer a poesia do Miguel Torga, que eu não conhecia. E aí fui buscar o Miguel Torga. E hoje sou um grande admirador dele e nunca esqueci essa história, esse tapa que eu levei que, aliás, para mim, eu respeito muito esse tapa do Davi, filho do... E vou ler o poema do Miguel Torga, O Livro de Horas. Aqui, diante de mim, eu, pecador, me confesso de ser assim como sou. Me confesso o bom e o mal, que vão ao leme da nau, nesta deriva em que vou. Me confesso possesso de virtudes teologais, que são 3, e dos pecados mortais, que são 7, quando a terra não repete que são mais. Me confesso o dono das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas, e o das ternuras lúcidas e mansas. E de ser, de qualquer modo, andanças do mesmo todo. Me confesso de ser charco, e luar de charco a mistura. De ser a corda do arco que atira setas acima e abaixo da minha altura. Me confesso de ser tudo que possa nascer em mim. De ter raízes no chão desta minha condição. Me confesso de Abel e de Caim. Me confesso de ser homem, de ser um anjo caído, do tal céu que Deus governa, de ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu, tal e qual como vim, para dizer que sou eu, aqui, diante de mim. Miguel Torga. Uma mulher cantava em mim a sua alegria. Ela colhia arroz puro, encarnado, e soprava grãos sobre os meus pés. Conhecia o canto que somente as mulheres de língua azul e cabelos curtos entendiam, o canto das frutas maduras. Celso. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O Hamilton lembrou de um encontro que nós tivemos nos anos 90, eu acho. 91. Ele lembrou que foi no Clube Caiubi, ficava lá na rua Caiubi, perto da PUC, né? E o Hamilton lembrou que eu falei um poema que falava de Satã, né? Que, aliás, eu tenho aqui, vou ler para vocês. Mas ele se sentiu incomodado, porque logo em seguida... Conte aí, Hamilton, essa história aí. Que o público ali muito seleto, né? Muito bebendo, aquele clube lotado, completamente lotado, né? Aí eu fui convidado, não sei se foi o Celso, foi o Ulisses, sei lá quem que foi, me convidou para ir lá, né? E aí a plateia em delírio ali, já criando clima, etc. E o Celso com aquele refrão Satã e eu, e as pessoas de longos dedos e longas unhas tocando como se fosse tamborim na mesa e bebendo e cervejando com batons coloridos, e aquele clima ali, o Celso ali completamente conectado, né? E eu falei, puta, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Porque na primeira vez que eu fui, né? E o Celso entra com tudo, e eu falei, tomara que não seja eu depois que vai me chamar depois do Celso, né? Vamos esperar um pouquinho, etc. Logo em seguida me chamam. Daí eu até escrevi um texto agora, né? Me senti como se fosse uma normalista vendendo convites de aniversário, de formatura,
o menino estimulado pela mãe, assim, meu filho, vai, você é muito bom, não sei o quê. Não pelos poemas, porque ele até tinha escolhido os poemas bons, mas é um clima que foi criado, que era um clima muito corrosivo, vamos chamar assim, né? Que um pouco o que o Ademir nos falou, né? Pegando todas essas pontas, né? Do inferno, da vida, do baixo, de cima, etc., etc., e que contrastava com as outras, até com os outros poetas, né? Que estavam ali presentes. Mas foi um momento assim muito interessante. E uma outra vez nós estivemos em Campinas, né? Na PUC de Campinas, numa promoção, e o professor falou que nós estávamos frente a dois poetas, um poeta do céu, que era eu, e outro poeta do inferno, que era o Celso de Alencar. E esse caso de Campinas, a professora que nos convidou me pediu uma seleção de poemas assim mais tranquilos. E eu apresentei esses poemas tranquilos. E tinha uma plateia grande, porque a apresentação foi no... era do como é que fala? Da PUC, né? Mas a apresentação foi no auditório, no teatro do Senac. Inteligente, certo? E aí, então, chega no final, eu pensei que eu estivesse lá abafando, né? Com os meus poemas tranquilos. O professor fala o poeta do céu, apontando para o Ademir, para o Hamilton, e o poeta do inferno para mim. Então... Você nem tinha colocado os poemas mais Não, eu fui assim com uma delicadeza, nossa. Ô, Celso, eu sim que seria poeta do céu. Mas vamos deixar esses poemas delicados que você falou lá e ler para a gente os 111 Picos. Bom, deixa eu mostrar esse primeiro, lembrar esse aqui que o Hamilton lembrou, do Satã, né? Uhum. Ele está nesse livro aqui, O Primeiro Inferno e Outros Poemas. Esse livro é de 1994, e aqui é uma terceira edição publicada pela editora. Esse é um livro que pode ser encontrado ainda, né? Que foi editado pela Penalux. Foi lançado agora, acho que em 2019, né? Mas o poema diz assim: é noite de festa. Juntos, em regozijos, brindamos a saúde do divino. Satã e eu. Nossos relógios são os sinos, são os papocos dos fogos de artifício e o caminhão dos lixeiros. A eles brindamos, Satã e eu. Na bebida e na fumaça, tudo é luz. Não temos o escuro nem o claro. Não nos importa o cáustico nem o frio. Não tememos o veneno da cobra, nem a sombra dos pés da morte. A todos os povos e a Deus, brindamos com champanhe, vinho tinto e ópio. Satã e eu. Esse poema eu falei tanto, agora eu li, né? Mas eu tinha decorado, enfim. Então, muitas vezes que eu falava, as pessoas pediam, muita gente repetia já o final, assim, Satã e eu. Não... Fazia um coro. Aquele clima. Mas o outro poema que eu quero é 111, né? 111. Isso. Esse poema eu passei, acho que 5 anos para fazer. Porque aconteceu a chacina, e eu fiquei com aquelas imagens daqueles mortos no chão, nus, né? As imagens que a imprensa mostrou, enfim. E eu ia jogar bola, e aí saía de lá para a bola, ia para o vestiário para tomar banho, né? E aí chegava lá, via aquele monte de homens nus. E aquele monte de homens nus me levavam à chacina. E eu fiquei com aquilo, enfim, até escrever o poema, e a sensação que eu tive é que eu me libertei dessa imagem que ficou tão forte dentro de mim. Na inauguração da biblioteca lá do Carandiru, a biblioteca, acho que é São Paulo, se não me engano,
me ligaram para a inauguração. Aí eu falei, que bom, então eu posso ler o poema 111 Picas? Aí a moça falou, não, Celso, não dá, porque virá o governador, o prefeito, o secretário, e com certeza virão senhoras e crianças. Aí eu falei, então tudo bem, eu não vou. E não fui. Claro que já fui várias vezes lá, não fui ao evento, né? É uma grande biblioteca e bom que construíram aquele parque e a Biblioteca São Paulo. Mas o poema foram unhas excitadas do inferno que deixaram expostas aos olhos do mundo as 111 picas. Estão mortas as 111 picas, eternamente mortas. Não veio do gozo o gemido ouvido no labirinto, foi do vendaval de chumbo estacado na carne aflita. 111 bocas mortas, 111 vaginas órfãs, estendidas sobre o largo piso frio, enfileiraram-se para o pouso de insetos de mortos. Negras, brancas, pálidas, as cores não importam. São apenas 111 picas mortas. É isso aí o poema. Uma vez eu fui assistir um show de um amigo e no final fomos para o Liberdade, para um restaurante japonês, para jantar, né? E tinha umas 20 pessoas. E aí, no jantar, enfim, o músico pediu para que eu falasse as 111. Fiquei meio acanhado, porque ali, né, tinha outras pessoas lá, enfim, né? Mas eu falei. No final, um senhor lá que estava conosco, lá na mesa, né, disse, eu sei como você se inspirou para fazer esse poema. Eu falei, como foi? Daquele filme, Os 111 Dálmatas. Outro falou, isso já no outro momento, né, falou, isso foi inspirado nas 111, como que é, nas 111 varas. 111 varas. Celso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é um grande declamador, participante de saraus, etc. Como que você vê os saraus, a contribuição que os saraus deram à sua formação poética e que pode dar, inclusive, aos jovens que estão nos ouvindo, que querem entrar por esse caminho da literatura e da poesia? Eu vejo o sarau assim... Bom, eu assisti lá em Belém muita declamação, né? Eu ia muito... Era um moleque academia paraense de letras, então via aqueles poetas falando, enfim, né? Só assistia, né? Então eu gostava muito disso, assim como ouvia atores falando poemas, enfim, né? Lá em Belém. E então, quando eu sempre participo, eu gosto muito de sarau, porque é um momento que eu estou também me exercitando, enfim, né? Então, eu acho que isso faz muito bem até para a gente não pegar lá as doenças de esquecimento, enfim, né? Então, mas já participei de saraus aí pelos bairros mais afastados e gosto muito, tenho uma relação muito grande com essas comunidades e vou descobrindo esses valores que nós temos aqui em São Paulo. Então, gostaria muito que voltasse o concurso de poesia falar da revista escrita, né? Mas sei que é uma coisa difícil, mas os saraus, para mim, têm um valor grande, particularmente para que a gente possa manter contato com outros poetas e estar conhecendo a sua literatura, né? Isso eu procuro sempre conhecer
as novas gerações. Eu penso que a gente cresce sempre. Então, não é apenas lendo Baudelaire, enfim, Fernando Pessoa, enfim, esses grandes poetas, enfim, não. Precisamos ler o que está acontecendo, procurar ver o que está acontecendo e nos aproximar, né, das pessoas, tê-las como pessoas amigas, enfim. Eu acho que é uma grande contribuição que a gente recebe e que a gente dá. Legal. Celso, antes de... Você quer falar alguma coisa, Ademir? Eu gostaria de, por favor, ilustrando aí um pouco mais as nossas conversas, né? E dessa brincadeira do demônio que eu falei, ler 2 trechos aqui de respostas que o Celso me deu na entrevista que eu fiz para ele. Sou eu que vou falar, mas é o Celso que estará respondendo, né? Falando. Então, o Celso diz, lá em uma observação que eu fiz sobre a questão da religião, na poesia dele, aí ele me respondeu dizendo que a religião foi fundamental na minha vida, na minha invenção poética. Fui criando um repertório estranho, diferente das lições recebidas, mas algo extremamente natural. Eu sabia da fome, da violência, das diferenças sociais. Isso tudo sempre me agrediu, desde moleque, aliás, continua me agredindo. Há uma revolta constante que anda comigo. No livro mais recente, Coração dos Outros, o poema Deus Não É Bom me fez perder a amizade de muitos anos. A pessoa amiga pediu-me que não lhe enviasse o livro. Sei de pessoas que saíram da sala onde eu falava poemas por acreditar que a minha poesia conspirava contra a igreja, contra o sagrado. Sei de amigos que não me convidavam para reuniões nas suas casas porque crianças e idosos estariam presentes. Sei ainda de pessoas que me devolveram livros, CD que gravei e enviei, mas convivo com naturalidade com os obstáculos. Lembro ainda que as freiras sabem que eu escrevo, porém não conhecem nada, Pedem-me livro para a biblioteca, mas não ouso fazer tal loucura. Penso ainda que, para contribuir com esse processo de inquisição, o Jorge Maltner foi longe. Em entrevista no programa do Jô, perguntou ao apresentador se sabia onde havia nascido Jesus Cristo. E o Jô falou, sei sim, foi em Belém. E continuou o Maltner. E o diabo? Você sabia que nasceu também em Belém? Aí o Jô disse que não sabia. Então o Maltner revelou que o diabo também nascera em Belém, Belém do Pará, e se chamava Celso de Alencar. Aí, em continuidade a esse diálogo, eu perguntei, você é religioso, Celso? Tudo bem, é religião, tal, mas você é religioso? Aí ele me respondeu, eu acredito que sim. Parece contraditório. Vou pouco a missas, mas rezo até ao tomar banho. Não consigo dormir sem reza. Rezo pela saúde dos meus parentes, dos amigos, rezo para que estejam sempre bem. Rezo pelos amigos que não têm trabalho, por aqueles que pagam aluguel, pelos músicos, pelos atores. Aos 30 anos, eu fui a uma missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Moema. E era uma grande celebração. Fui com a esposa, as 3 filhas, a sogra, e em dado momento, próximo à comunhão, um padre foi ao microfone e disse, irmãos, nos ajoelhemos para recebermos o corpo de Cristo. Todos se ajoelharam, menos eu. Fiquei ali de pé, parecendo um soldado de plantão. E logo em seguida, o bispo que celebrava a missa virou-se e disse, caríssimos irmãos, para recebermos Cristo, podemos recebê-lo do modo que quisermos, sentados, ajoelhados, de pé. E eu, alucinado,
Bati uma salva de palmas, com força. Foi estranho aquele silêncio, as pessoas me olhando, o bispo, e depois, já fora, quase fui linchado, particularmente pelas minhas filhas, ainda crianças. É isso. Olha a criança rindo. Excelente. Celso, como despedida do nosso programa, porque nós já passamos do final, eu gostaria que você lesse para a gente aquele poema do Mao Tse-tung e explica o porquê. Né? Ainda que a figura de Mao Tse-tung seja uma das figuras bastante mal conhecidas, né? Mais mal conhecidas do que conhecidas, muito menos gente sabe que ele era um grande poeta. Né? E eu descobri que você é um apaixonado pela poesia do Mao Tse-tung, aliás, lendo exatamente o encarte da revista Babel. Eu gostaria que você lesse para a gente um poema do Mao Tse-tung, para a gente poder dizer boa noite para o nosso público. Só um instante. Em 1981, eu fui convidado para uma mesa no Sesc de Bauru. E lá eu conheci um poeta, e isso foi no sábado, para almoçar na casa dele no domingo. E eu fui. Depois do almoço, fomos para a sala, e tinha outras pessoas lá, a esposa dele, enfim. E aí ele veio com um livrinho, já aberto, e pediu que eu lesse aquele poema. Aí eu li o poema e fiquei tão encantado, e perguntei onde ele tinha comprado. Ele falou que tinha comprado na livraria Botucatu, lá em Botucatu. Eu vim embora para São Paulo naquele domingo. No sábado seguinte, eu fui a Botucatu e comprei os 6 exemplares. E aí, na Bienal de 82, 84, 86, comprei muitos exemplares. Eu creio que sim, uns 240, e fui dando, esses anos todos, fui dando para os amigos, enfim. E aí, foi um poema de Mao Tse-tung, era um livro de Mao Tse-tung, traduzido pelo Gerardo Melo Mourão, o jornalista, poeta da Academia Brasileira de Letras, acho que é um poeta cearense, se não me engano, mas que foi trabalhou em Pequim como não é representante da Folha, como é quando ele era jornalista da Folha de São Paulo, era correspondente da Folha lá em Pequim. E gostava muito da poesia do Mao Tse-tung. E aí, então, o poema, o título é A Cordilheira de Kunlun, ou seja, dedicado à Cordilheira de Kunlun. Erecta sobre a terra e de cabeça erguida, pudeste ver, ó grande cordilheira, os mais formosos passos do homem sobre o mundo. Se voam os teus 3 milhões de dragões de jade branco, um frio penetrante paralisa o ar. E ao fundir-se o verão, tuas torrentes detêm os rios, margem a margem, e os homens se convertem em peixes e tartarugas. Quem poderia medir o bem e o mal que floresceram? Já não precisas mais dessa estatura toda, nem precisas de tanta neve. Quem me dera poder firmar meus pés no céu, com minha espada em 3 pedaços te cortaria. Um para enviar à Europa, outro à América, e aqui na China deixaria o terceiro, e assim reinaria a paz na terra, repartindo entre os homens o teu calor e o teu frio. Esse é o Mao Tse-tung. O Celso, quando eu entrevistei o Celso, para mim foi uma descoberta ele gostar desse poema, desse livro, porque eu tenho esse livro na biblioteca e eu ganhei ele de uma professora no curso de letras em Maringá, que eu gostava muito da professora, uma belíssima mulher, não consegui conquistar o coração dela, mas ela me deu de presente o Mao Tse-tung, que tenho até hoje.
Beleza. E então, quando conversando com o Celso, ele me falou disso. Eu falei, mas eu tenho o livro, né? E por isso eu transcrevi na entrevista, né? Como uma fala, o poema. Então, na minha vida, eu conheci somente 2 pessoas que leram esse livro. A professora e o Celso, os 2 professores da vida. É isso mesmo. O Ho Chi Minh também tinha, né, uma poesia forte, né? O Chi Minh. Sim. Pessoal, é com dor no coração, mas eu vou chamar aqui a Janaína para agradecer a presença de cada um de vocês. Celso de Alencar, muitíssimo obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi maravilhoso contar com você nessa edição do canal. Janaína, muitíssimo obrigado pela sua colaboração maravilhosa, esse vídeo fantástico. E, Hamilton, para você eu não vou dizer nada, porque a gente se fala todo dia e a gente sabe, né? A dor que sofremos. Mas para o Ademir tem que falar. Para o Ademir tem que falar, exatamente. Muito obrigado também, Hamilton. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu agradeço profundamente esse convite e de estar com o Ademir, com a Janaína, Hamilton, César. Eu agradeço muito. Estou me sentindo muito feliz de estar com vocês, de estar falando sobre literatura e que seja longeva essa contribuição do poetariado. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado a você. Obrigado. Viu? Legal.